Olá, sejam bem-vindos aos nossos estudos. Estamos na leitura e estudo do livro O Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, a obra de André Luiz. Nós sempre aprendemos que um dos maiores recursos de que nós possuímos para o nosso próprio benefício, ou dos entes queridos, ou de quem quer que seja, é a oração. E exatamente este episódio, este capítulo deste livro, o capítulo 6, denomina-se a oração. Este capítulo se divide basicamente em duas partes. Na primeira parte, André Luiz, diante da situação do vampirismo, ele relata, ele faz um retrospecto da sua existência como médico aqui na Terra, elencando todas as doenças e tratamentos que ele conhecia, né? Uma boa parte bastante eficazes, mas que alguns às vezes eram renitentes e eram necessário não só o tratamento, mas o processo cirúrgico igualmente. Mas ele espanta-se com a nova situação encontrada junto de Alexandre a respeito dos encarnados que muitas vezes se encontram na mão de entidades inferiores e o vampirismo ou a influenciação que sofremos, né, atacam igualmente as células do nosso corpo físico. E ele, como médico, ele busca encontrar como solucionar o problema e o ajuda às pessoas que estão com estas enfermidades que são mais psíquicas do que propriamente físicas, né? Vamos então ao relato de André Luiz no capítulo A Oração. Após separar-se da genitora e da irmã, o rapaz tomou o caminho de sua residência e que André e Alexandre seguem-lhe de perto. Doía-me, diz André, identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas entidades escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, noutro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinar atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecer a longos dias em duelo com a morte, sentindo muitas das vezes a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hooks e conhecia o valor da operação de traqueotomia na CRUP declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicar aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas e ali agora?
À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e os meus antigos métodos de curar. No entanto, ele era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros, observasse-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele. Estaria abandonado e era mais um infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar, onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Essas suas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa agora a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem nos longos caminhos evolutivos reúnem-se umas às outras para a continuidade das perguntas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Mas, objeta André, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considera André, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos, mas e aqui? Alexandre sorriu pensativo e falou depois de uma pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades do homem não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos nós somos herdeiros do Pai que cria, conserva
e aperfeiçoa, transforma ou destrói e diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na sua essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, e até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. É uma verdade absoluta essa que pronuncia Alexandre, quando nos diz de que tudo na natureza, à nossa volta, os bons espíritos, contribuem para ajudar-nos a manter a nossa saúde, a nossa sanidade mental, mas a verdadeira cura é conseguida por nós mesmos, de cada um de nós. É o próprio doente que consegue fazer a eliminação dos seus processos negativos que tanto afligem ao corpo físico como ao corpo perispiritual. É cada um de nós o próprio médico para fazer a verdadeira cura. Mas sigamos nas explicações de Alexandre. Entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé e falou: há diversos processos de medicação espiritual, André, contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos agora o lar desse nosso amigo. Conhecerá agora o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes de acompanhar a vítima ao interior da casa do rapaz. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. É por isso que o aconselhamento sempre da dentro da nossa doutrina e de diversas religiões igualmente, né? A prática comum da prece e da oração. Nós sempre incentivamos a prática do Evangelho no lar, onde semanalmente, né, a família se reúne para a leitura de textos edificantes, fazermos as preces e as vibrações em prol dos necessitados. E é exatamente essa conduta de oração dentro de cada lar que faz com que se torne uma barreira para espíritos inferiores que tentem assaltar os lares das pessoas. Sim, eu já observava experiências dessa ordem, diz André. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre aquelas paredes humildes. O lar não é somente a moradia do corpo, mas acima de tudo é a residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre.
Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora nesta casa. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara sem estrépito e bateu de leve como se estivesse ante um santuário que não deveríamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico nos seus momentos de sono, veio nos atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: Agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos, Alexandre. Entre. Desejo transformar nossa casa no templo vivo do nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com evidente cuidado para não acordar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma da nossa nobre amiga à sua forma física placidamente recostada. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora os meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador, com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão somente para visitá-la. Cecília beijou-lhe a mão e rogou: Não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantia isolado em si mesmo, eu observava a delicada cena, diz André. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luz e sublima cercavam-no toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade dos minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas no rapaz, que concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se agora calmo e gradativamente cada mais vezes forte e feliz no momento em curso. Restaurando suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho sobre a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou paternalmente. Você já observou o quanto devia, agora poderá extrair as suas próprias ilações. Sim, diz André, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações mais esclarecedoras. Não tenha dúvida. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece
não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Como dizíamos no início deste vídeo, este capítulo é imensamente importante para nós sabermos o quão poderosa a oração, desde que a façamos com sentimento, com sinceridade de intenções. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao pensamento. E você não pode ignorar, André, que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gamas provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e as de várias expressões emitidas pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos força que não nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante das energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. O nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si próprio. Vimos neste capítulo, então, muito interessante, os efeitos da poderosa força que é a oração, né? Aqui no caso o exemplo da esposa amorosa que cultiva no lar as bênçãos da oração elevada,
fazendo com que o seu esposo, embora ainda desequilibrado psiquicamente, obtenha os recursos que fazem com que as suas forças sejam restauradas. Contudo, como nos alerta sempre a espiritualidade superior, a cura total de cada um de nós depende de cada um de nós igualmente. Era esta a lição de hoje para as nossas reflexões. Agradecemos a todos que acompanham esses nossos estudos da obra de André Luiz. Fiquem com Deus e muito obrigado.